já parou hoje, um momentinho aí do seu dia, para agradecer? Agradecer a sua situação, onde você está, quem você é, o que você tem. Você precisa saber a importância do agradecimento, e esse é o tema da entrevista de hoje. Eu vou conversar com Edmar Uneda, que é diretor da Academia do Palestrante. Boa tarde, prazer ter você aqui com a gente, viu, Edmar? Boa tarde, obrigado. Conta pra gente, então, por que é tão importante esse agradecimento? As pessoas não sabem já agradecer? Agradecer vem de receber. E as pessoas sabem mais pedir, eu quero, do que agradecer. E quando você pede alguma coisa, mas você já tem, como você não reconhece, você não soube agradecer, eu estou lhe dando e você me devolve, obrigado. E aí vem todo esse déficit. Peço meta, peço os meus objetivos, eu quero isso e aquilo. E na verdade você já tem e às vezes não sabe que tem, porque não soube agradecer. É o poder da gratidão. Será que por causa do mundo tão descartável em que vivemos, por exemplo, a gente percebe hoje as crianças que pedem, esse mundo tão consumista, os pais mal acabam de presentear com aquilo que eles pediram, eles não querem mais aquele brinquedo, não querem mais aquilo que o entretia, justamente para pedir a próxima coisa, né? Será que é em função disso, desse mundo tão consumista, a gente não valoriza o que a gente tem? Olha, pode ser um dos casos, né, de não agradecer, mas isso vem de uma questão mais espiritual, eu acredito. De um entendimento sobre o meu eu, de entender o que faz parte da minha volta. O consumo faz com que a gente perca não só esse valor de agradecer, mas como outros também. Um fato que eu percebo, às vezes, na educação dos pais, é que ao receber um presente de alguém, o pai fica, vai, agradece. Fala obrigado. Fala obrigado. Não, foi essa educação que eu lhe dei. E a criança já estampando um sorriso. Ela já demonstrou que ela está feliz por aquilo. Então vira como uma obrigação. E parece que obrigado fica uma coisa chata. É verdade, isso é um aspecto mesmo. Agora, os adultos sabem agradecer as situações que vivem, as coisas que têm? Claro que não. Poucos sabem. Poucos sabem entender o que já tem. Às vezes, eu percebo que, às vezes, no próprio conflito familiar entre marido e mulher, vem um questionamento, a cobrança, e não sabe entender, agradecer aquele momento do próprio conflito para entender o que está acontecendo. Vou dar um exemplo, saindo da questão familiar, por exemplo, num desastre. Aconteceu aquele incidente, aquela tragédia, podemos dizer assim, da TAM e da Gol. Quantas pessoas que foram entrevistadas e falaram assim, eu era para estar lá. Obrigado por não estar lá. Uma situação que às vezes a pessoa brigou pelo trânsito, brigou com o taxista que não chegava, alguém perdeu a hora, perdeu a hora, a fila estava extensa e eu perdi o meu voo. Ai, que azar! Aí o avião, paf. E a gente vive muito essa situação no dia a dia sem saber que fomos assim praticamente livrados de alguma situação difícil, né? Geralmente algumas pessoas têm assim, sabe-se lá o que Deus está querendo com isso. Melhor a gente não mexer. Às vezes você não consegue chegar em algum lugar, acontece algum impedimento, você concretizar alguma coisa, efetuar algo, e algumas pessoas ficam pertinente, insistindo. Outras falam, isso pode ser um sinal que não é para acontecer, mas não agradece. Isso é. Não agradece. E nas suas palestras você demonstra essa importância do agradecimento? Nas palestras que eu dou, eu demonstro agradecimento. No meu trabalho, na comunicação mensal que eu tenho com todas as pessoas que se comunicam comigo, todos os meses eu agradeço. E tem mais, isso é uma coisa séria. Eu estou falando para você daquilo que eu vivo. Todos os meses, no início de cada mês, eu agradeço ao Deus Supremo por tudo de bom que Ele vai me dar durante o mês e de tudo que eu vou aprender. Você só aprende com a adversidade e as pessoas não agradecem a adversidade. Você está dando um exemplo seu, quer dizer, agradecendo uma vez só no início do mês já é suficiente? Será que não seria melhor a gente agradecer todo dia um pouquinho por tantas coisas que nos acontecem a cada dia? Você pode agradecer pelo amanhecer? Olha, você sabe que tem uma coisa que me veio à mente agora. Chega final do ano, que bom que esse ano foi. Não agradece nem o ano. Que bom por esse ano. Olha as conquistas, o que eu aprendi, o que eu faço com aquilo que eu aprendi. Parece que todo o aprendizado do passar do tempo vira descartável. O consumo, já é velho, vai fora. Aí vem o consumo, de não saber utilizar o tempo da vida, a experiência do que você passou para agradecer. Quando você agradece, você entende daquilo que você vivenciou. Você ressignifica, é o aprendizado. Bom, para conquistar as nossas metas, os nossos objetivos, qual é o papel do agradecimento nesse processo? Antes de pedir, já agradecer
por aquilo que eu estou pedindo. E mais, Como assim? eu acredito numa coisa, que tudo primeiro é permissão divina. O homem acredita que ele consegue manipular tudo. Ele pensa que ele consegue, mas ele não consegue. Eu não consigo controlar o tempo, eu não consigo controlar o clima, a chuva, o trânsito. Então, antes de pedir, eu agradeço por aquilo que eu estou pedindo e peço a permissão. Se cabe a mim, obrigado por eu já ter. Nas orações, a gente percebe isso. Agradeço desde já a Virgem Santíssima pela graça alcançada. O interessante é você primeiro agradecer e depois pedir. E primeiro, um gesto de humildade. Será que isso cabe a mim? Eu tenho essa competência? Está no meu momento eu receber isso? Porque senão você acaba pedindo, pedindo, pedindo e não consegue se enxergar. Eu sempre peço aquilo que diz que eu não mereço ou aquilo que não cabe a mim ter no momento. Merecimento seria em função do que, você disse? Boa pergunta. Merecer, estar pronto para ter. Capacidades. Será que eu não mereço ter uma casa grande, um grande carro? O que é isso? Qual o impacto disso vai causar na sua vida? É necessário você ter isso? É isso que você quer? O que você está querendo por trás desse seu pedido? Então, ao mesmo tempo, quando a gente tem um desejo, a gente deve avaliar exatamente a nossa capacidade de tê-lo ou Para não. não gerar frustração. Acho que é por isso que tem tantas pessoas frustradas, que acabam querendo mais do que aquilo que elas estão preparadas para ter. Exatamente. No mês passado, eu falei sobre isso. Ano novo, será que é um ano novo? Para alguns, só mudou o calendário. Continua todo na mesma coisa. Não se reciclou. E aí fica pedindo coisas sem a menor condição de acontecer, porque não fiz uma avaliação de mim mesmo. Então, o grande processo para que a gente possa agradecer já é dar uma oportunidade da gente avaliar as nossas condições atuais para aquilo que nós vamos desejar. Você falou corretamente, é isso mesmo. Agora, você acha que as pessoas param para fazer essa autoanálise? Porque normalmente a gente deseja e sempre somos estimulados a querer muito mais do que aquilo que temos, justamente para que tenhamos mais ambições, mais projeções e tudo mais. E aí, pelo que você está dizendo, a gente tem que ter mais os pés no chão com relação ao que a gente vai querer. Não Olha, sonhar quando demais. isso vira um hábito, você faz isso, digamos, mecanicamente. É o meu caso. Todos os meses eu agradeço por tudo que vai me acontecer durante o mês. Outras pessoas só fazem com choque. Ou quando vão numa palestra que a gente coloca vídeos tristes e mostra, desse, nossa, eu tenho esquecido tanto de agradecer, eu tenho esquecido de tantas coisas na minha vida. Você sabe que esse artigo que eu escrevi, O Poder da Gratidão, várias e várias pessoas escreveram, obrigado por ter feito eu refletir sobre isso. O que eu mais achei interessante foram alguns e-mails que eu recebi do RH de empresas. Elas colocaram, nossa, eu recebo tantos temas tão pesados, falando sobre motivação, que você tem que ser melhor, que você tem que fazer aquilo, e nunca ouvi falar sobre gratidão.